Olá, eu me chamo Cristiano e hoje falarei sobre um tema da instituição Gnosis, um tema do movimento gnóstico, com o título As Quatro Colunas do Conhecimento, que se dividem em ciência, filosofia, arte e mística. A gente pode visualizar um templo sustentado por três colunas. Imaginemos um triângulo que compõe o telhado desse templo e quatro colunas sustentando esse triângulo, parecendo uma construção da antiga Grécia. E cada uma dessas colunas representando um desses conhecimentos. A coluna da ciência, a coluna da filosofia, a coluna da arte e a coluna da mística. Bom, vamos começar então pela coluna da arte. E antes disso, quero dizer e relembrar que o conhecimento esotérico, o conhecimento que leva o ser humano a conquistar a autorrealização, a conseguir conhecer a Deus face a face, por assim dizer. Foi ensinado pelos mestres de duas maneiras. Foi ensinado, sim, de duas maneiras, isso mesmo. Uma maneira direta, de lábios a ouvidos, de mestre a discípulos, e de uma maneira simbólica, alegórica, metafórica. E a arte foi um dos instrumentos usados pelos grandes mestres para ensinar com metáforas, com símbolos, com alegorias. E para isso se utilizou então da coluna da arte. A categoria da arte, dentro dessa divisão que chamamos de os quatro pilares, nela se encontram então todas as obras de arte que, como de forma simbólica, de forma alegórica, está criptografado o conhecimento esotérico, o conhecimento de que o homem possui uma essência e que essa essência é Deus ou põe o homem em contato com Deus. E muitos artistas foram iniciados. Lembramos aqui o grande mestre Leonardo da Vinci, que se destacou em várias artes, em várias ciências,
mas a que mais lhe deu popularidade foi a arte, as suas pinturas, a Mona Lisa e algumas outras. A Santa Ceia, se eu não estou enganado, é de Leonardo da Vinci. Mas enfim, através então dessas pinturas, de forma simbólica, está representado questões esotéricas, questões místicas, questões que ensinam o homem, que ensinam o ser humano a ir em busca de si mesmo, de Deus que mora dentro de nós, na nossa essência. Outros artistas fizeram muitos trabalhos excepcionais. Beethoven, o grande compositor, com as suas sinfonias maravilhosas, que fazem com que ao contemplarmos, ao escutarmos a sua obra, as suas músicas, somos transportados para um mundo imaginativo e inspirativo. E através dessa melodia, de suas melodias, poderemos compreender muito daquilo que nos leva ao caminho secreto, ao caminho de volta ao seio do Pai. Podemos citar o grande pintor Miguel Ângelo. Enfim, a obra de Shakespeare. Enfim, a própria literatura, a literatura religiosa, é a arte, os símbolos esotéricos, tipo esse que eu estou usando aqui, a estrela de Davi, ou também conhecida como o selo de Salomão, o pentagrama, a cruz, que todos nós conhecemos, onde Cristo foi crucificado. Todos esses símbolos são símbolos artísticos, inventados, criados por mestres, para que pessoas futuras, ao olharem para esses símbolos, pudessem interpretar o seu sentido esotérico, o seu sentido prático, para que o homem busque a si mesmo e conheça a Deus através de si mesmo. Então, na arte se expressou muito de esoterismo. Na filosofia, né, sabemos que é através
dos grandes criadores do termo filosofia, dos sábios antigos, que eles determinaram que a filosofia é o amor à sabedoria, é a busca pela sabedoria, é a busca que nós seres humanos empreendemos para compreender o significado da vida, o significado do mundo que nos rodeia. E ela nos proporciona e desenvolve a habilidade de expressarmos essa sabedoria através do intelecto, da razão e das palavras. Então, filosofar é, dentre outras explicações, a prática que fazemos de raciocinar, de pensar, de estudar. O conhecimento contido em literatura, em livros sagrados, através de palestras, através de discussões em grupos de estudos. Então isso é filosofar. E através da filosofia a gente aprende sobre esoterismo, sobre magia, sobre autorrealização, sobre dimensões superiores. Então, a filosofia, então podemos dizer que é uma das colunas do conhecimento humano, que nos leva também, que nos proporciona, então, a despertarmos o interesse pelo estudo de nós mesmos, da vida, dos significados, do porquê, dos porquês. Só para ilustrar, vamos citar então a famosa frase: ser ou não ser, eis a questão. Não me lembro a quem se atribui, quem foi o criador dessa frase filosófica, né? Muito repetida no mundo. Ser ou não ser, eis a questão. O ser ou não ser, ou ser a alma, ou os desejos. Podemos interpretar dessa forma. Bom, temos então a coluna. Eu citei a coluna da arte, a coluna da filosofia. Temos a coluna então da mística. A coluna da mística
é a coluna que expressa o amor que temos pelo desconhecido, pelo sobrenatural, pelo metafísico. A mística pode ser traduzida a religião, bem entendido, porque a palavra religião decompõe-se, vem do grego, uma palavra grega, um termo chamado religare, que significa voltar a ligar, voltar a conectar-nos com a nossa essência, com a nossa alma, o nosso espírito, com Deus. E esse ato, esse esforço, essa inquietude, essa vontade, essa curiosidade de nos religarmos com o divino lembra muito da inspiração. E a inspiração é a mística. Quando estamos inspirados, quando estamos a orar profundamente, estamos sendo místicos, estamos sendo verdadeiros religiosos. Quando estamos a praticar uma meditação, concentrados em nós mesmos, concentrados para despertarmos a consciência, estamos sendo místicos, estamos sendo religiosos. Quando estamos interessados em descobrir o que existe além do físico, quando queremos descobrir o que, como conseguir um desdobramento astral consciente, como conseguir um êxtase na meditação. Isso tudo faz parte da mística. E a mística é um dos pilares do conhecimento humano. A religião, fazendo um adendo, toda civilização que se desenvolveu no mundo em que vivemos, civilização egípcia, civilização romana, civilização grega, civilização indiana, civilização maia, civilização asteca, enfim, a nossa própria civilização ocidental atual, sempre se desenvolveram em torno de uma religião. E a religião é a mística. Sem ela, o ser humano se perde os valores, a ética. Então, a mística, a religião é de extrema importância
para a saúde de uma nação e para a saúde individual. E para um cidadão, um ser humano que busca a autorrealização íntima do ser, ela é mais importante ainda, que é nela que está a prática. A gente, antes de nos dedicarmos à prática da oração, à prática da meditação, a gente tem que dar crédito a essa prática, a gente tem que crer que essa prática possa dar resultados. E o hábito de crer em algo que ainda não experimentamos é mística, é religiosidade. E agora vamos para o pilar da ciência. E aqui a gente tem que fazer uma separação entre ciência oficial, ciência acadêmica, e ciência religiosa e esotérica. A ciência oficial acadêmica a gente já conhece pelos meios de comunicação, que são os grandes cientistas do nosso tempo, que descobrem leis da natureza, que criam medicamentos, que criam máquinas para o conforto humano, enfim. É uma ciência voltada para o mundo físico, tridimensional, para o conforto do mundo, o conforto do ser humano no espaço tridimensional. Mas existe uma ciência mais profunda, que é a ciência esotérica. E a ciência esotérica é exatamente o ato de pormos em prática os conhecimentos adquiridos intelectualmente. A palavra ciência, ela nos lembra experiência, vivência. E para experienciarmos, vivenciarmos, temos que pôr a mão na massa. Então, aquele cidadão, aquele praticante de meditação que conquistou o êxtase, o samadhi, o satori, a iluminação, ele está sendo cientista, pois no laboratório pessoal, que é ele mesmo, ele descobriu mais uma lei da natureza, mais uma força da natureza, de forma direta. E ele realmente conheceu a verdade, a Deus, a essência, a consciência, a alma. Então, essa é a ciência que nós, gnósticos ou estudantes de gnose, devemos esforçar-nos para praticar. Não nos atermos simplesmente a decorar textos,
a armazenar conhecimento esotérico em nossas memórias e contentarmos apenas com isso. Devemos sim sermos cientistas. Devemos pôr em prática as práticas esotéricas que serão ensinadas nestas videoaulas que estou a ministrar pelo YouTube. Eu citei a meditação. Vai ser detalhado em aulas futuras como praticar a meditação, de que maneira, para que ela serve, o que ela desperta, enfim. Então, através da prática, poderemos comprovar se realmente o que está sendo falado é algo verdadeiro ou se é apenas uma crença. Então, tornaremos cientistas do mundo esotérico, do mundo da magia, do mundo das escolas de mistérios. Muito bem, então esses são os 4 pilares do conhecimento humano: a ciência, a filosofia, a arte e a mística. E a gente pode perceber que desses 4 pilares vão desmembrar muitas outras divisões do conhecimento humano, né? A ciência, por exemplo, dividiu-se em várias outras pequenas divisões. A filosofia também, e assim por diante. Então tá. Muito obrigado a todos. Uma boa noite e paz inverencial.